Crianças, tudo bem? Estamos iniciando a aula de língua portuguesa para o 4º ano. Eu sou a professora Márcia e quero lembrar vocês da importância de lavar as mãos várias vezes ao dia para proteger a sua saúde. E lembre-se, ensaboe bem a mão, mas feche a torneira para não desperdiçar água. Já separou os materiais para a aula de hoje? Hoje nós vamos precisar do caderno, do lápis, da borracha e do lápis de cor. Então, abra aí seu caderno, registre a data de hoje, aula de língua portuguesa. Eu espero você. Vamos então relembrar o que a gente fez na nossa última aula? Então a gente continuou a leitura do livro Cacoete, descobrimos que tinha alguém espionando o Frido, e quem que era? Era a bruxa Núrcia. Só aí o Frido descobriu que ele tinha errado de casa. Em vez de ir para a casa da dona Lúrcia, foi para a casa da bruxa Núrcia. E a bruxa enfeitiçou o Frido, desorganizou o Frido, e ele acabou enfeitiçando a bruxa também. E hoje a gente vai saber o que aconteceu dali para frente. Na última aula, então, também nós fizemos um de olho no texto, identificamos o significado de algumas palavras que apareciam no texto. Fizemos uma atividade, para identificar qual é as palavras que estavam trocadas nas frases por outras bem parecidas, que foi a situação que o Frido fez, que fez com que ele, chegasse na casa errada, ele confundiu palavras parecidas. Mudamos as ações do Frido. Lembram das ações? Eram todas no passado, nós colocamos algumas no futuro, algumas no presente. Organizamos palavras que tinham alguma coisa em comum. Lembram o que eram? Era o sinal gráfico TIL. Nós percebemos que a gente usa esse sinal em cima das vogais A e O quando a gente quer indicar o som nasal dessas letras, diferentemente dos sinais de acentuação, que a gente usa para marcar a sílaba tônica. Registramos essa nossa descoberta, que usamos o TIL em cima das vogais A e O para indicar o som nasal. E na aula de hoje? Bem, na aula de hoje nós vamos continuar a leitura do ponto que a gente parou. A gente parou nessa página aqui, então vamos retomar. Nariz de palhaço mais nariz de bruxa, igual bruxa enfeitiçada. Poderes mágicos mais palhaçadas, feitiços engraçados. Quando a Núrcia se deu conta de que tinha sido enfeitiçada, ficou furiosa e ao mesmo tempo cheia de graça. Saiu atrás de Frido, soltando raios encaracolados, retorcidos, malucos, tremelicantes, frisados, alucinados, reluzentes, espinafrados, coloridos e eletrizantes. Ele fugiu apavorado. Correu, escorregou, pulou, caiu, levantou, correu. E será que conseguiu fugir? Foi isso que eu pedi para vocês registrarem no caderno. O que vocês acham que ia acontecer? Será que Frido conseguiu se livrar dessa bruxa tão poderosa e engraçada? Vamos ver como é que acaba essa história? Ele correu muito. A bruxa correu atrás dele. Quando chegaram na cidade, Frido percebeu que ela não estava mais interessada nele. Era entusiasmada com os incríveis efeitos especiais daqueles raios encaracolados. Ela ia empolgada, transformando tudo o que via pela frente. Casa, gente, coisa, bicho. Quando Frido viu as mudanças que a Núrcia fazia pela cidade, achou tudo espantoso, assustador, revoltante, surpreendente, interessante
e engraçado. Ele estava confuso. Como se classificava aquilo na ordem cacoeteca? A extravagante bruxa Núrcia só ficou satisfeita depois de ter feito 3 toneladas de feitiço. Só então foi embora. Foi brincando, toda cheia de graça. Um passo, uma pirueta, 3 saltos, 2 cambalhotas. 3 passos, 2 saltos, 4 cambalhotas, meia pirueta. Frido correu para a escola. Lá na sala de aula tinha aluno de cabelo verde, roupa do avesso, cueca por cima da calça. A lousa estava redonda, as réguas tortas, os lápis com nós. Um belo jardim, cheio de flores e frutos, tinha brotado na mesa da professora. A sala estava chocante. A bruxa Núrcia tinha arrasado e a dona Dora estava de cabelo em pé, acho que para sempre. Frido estava com medo de levar a maior bronca da sua vida. Ainda assim, contou para a professora tudo o que tinha acontecido. A sorte foi que ela entendeu. As coisas tinham escapado do controle. Ela abriu os braços e lhe deu um enorme abraço apertado. Frido suspirou feliz, aliviado, com os olhos cheios de lágrimas. Alguns dias depois, eles perceberam que o ensino escolar também tinha sido afetado pelas magias. A matemática ficou cheia de problemas. Em vez de multiplicar e dividir, agora se desmultiplicava e duvidava. Os números não eram mais inteiros, eram despedaçados. O estudo de línguas tinha mudado. Além do cacoetês, agora estudavam língua de gato, língua de sogra e língua de trapo. Complicou. A cidade inteira tinha sido transformada pelos raios encaracolados da bruxa Núrcia. Os moradores passaram a se vestir cada um de um jeito e sentar na cadeira que bem entendesse. Presente do dia dos professores não precisava mais ser maçã. A arrumação dos armários mudou. Tinha prego na gaveta das meias, cebola na gaveta das camisas. Achar as coisas certas ficou sendo uma tarefa meio atrapalhada. Para piorar a situação, alguns objetos viraram desobjetos. A panela de pressão agora tocava música. A escova de cabelo despenteava. O fogão tinha 4 bocas, um nariz e 5 olhos. Falava, cheirava e enxergava muito bem. Os anões ficavam no jardim e quando chovia, eles usavam guarda-chuva. Pronto. A pequena cidade de Cacoete já não era mais a mesma. Suas ruas agora se alinhavam numa tortuosa ordem desalfabética. Os moradores de lá tiveram que se acostumar às mudanças. Também tiveram que fundar o Centro de Estudos da nova organização de Cacoete, pois ninguém entendia as novas regras da cidade. Nesse centro de estudos tinha todo tipo de especialista: professeutas, palhaçólotros, bruxófobos, psicósofos. Todos eles fritavam os miolos para entender tantas mudanças, principalmente as alterações de tempo, que nessa bagunça tinha ficado bem avariado. O tempo às vezes corria, tanto que quando alguma coisa ia começar, já estava acabando. Outras vezes ele andava para trás, então as coisas começavam pelo fim. Os tais especialistas discutiam sempre e cada um tinha uma opinião diferente. Mas em um ponto todos concordavam. Não era nada fácil entender os novos tempos de Cacoete. O Frido adorou, porque depois da grande mudança, sua bicicleta se transformou numa quadricicleta extra envenenada. A bruxa Núrcia ainda mora lá na floresta, e tem gente que diz que depois daquilo, ela nunca mais foi a mesma. Parece que a única que não mudou nada foi Dona Lúcia. Ela ainda mora na mesma Rua das Trutas, número 22, à esquerda, depois da Ponte do Bambu. E quem quiser comprar suas deliciosas maçãs ou uma de suas tortas, pode ir, mas é bom tomar cuidado para não errar o caminho. Tudo pode acontecer. E acabamos a nossa história de Cacoete. Que história confusa, hein? Quantas aventuras o Frido viveu porque precisava de uma maçã para dar para sua professora? E no final,
tudo mudou e as professoras já nem precisavam ganhar maçã, podiam ganhar qualquer coisa. A cidade inteirinha foi transformada pela bruxa Núrcia. Vocês lembram quando antes da gente começar a ler a história, que a gente viu essa informação aqui do dicionário, que era a definição da palavra cacuete? Vamos relembrar essa definição? Cacuete: tique ou trejeito involuntário de alguma parte do corpo, né, que é quando a pessoa tem mania assim de piscar, de repuxar o cantinho da boca. Hábito típico de pessoa ou grupo, uma mania que algumas pessoas têm, mania de andar sempre do mesmo jeito, mania de fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Ou hábito ou costume desagradável, vício, né? A pessoa tem o cacoete de roer as unhas, a pessoa tem o cacoete de ficar, né, pondo a mão na cabeça. Então, essas eram as definições da palavra cacoete. Isso eu falei para vocês antes de começar a leitura do livro. E agora que vocês conhecem a história do livro, vamos pensar lá. Pensando na história, qual definição da palavra cacoete expressa o sentido da palavra no título do livro? Então, pensando na história, qual é a melhor definição que se encaixa certinho com o título cacoete e com a relação com a história? Pense um pouquinho e registre lá no seu caderno qual é essa definição. Eu vou dar um tempinho para você. Então, identificou? Vamos ver qual que é a definição que se encaixa melhor. Olha lá. Hábito típico de pessoa ou grupo, mania, porque os moradores de Cacoete tinham manias. Não tinham? Eles andavam sempre do mesmo jeito. Pessoa baixa sentava na cadeira baixa, pessoa alta na cadeira alta, guardavam as coisas sempre do mesmo jeito. Isso são manias. Próxima questão, olha lá. Qual trecho da história dá a pista do motivo da cidade chamar Cacoete? Então nós temos lá, letra A. A cidade era assim e se orgulhava do seu estilo cacoeteco de ser. B. Os cacoetecos eram assim, tinham a mania de contar e classificar tudo o que viam. C. A pequena cidade de Cacoete já não era mais a mesma. Então, pensando que a melhor definição de cacoete, que se encaixa melhor com relação com o livro, é mania. Então, qual é a parte do livro que justifica o nome cacoete para o livro? Pense um pouquinho, anote no seu caderno só a letra, não precisa copiar o trecho todo. Eu dou um tempinho para você. Vamos conferir então qual trecho que dá uma pista com relação com o nome do livro? É o trecho
B, os cacoetecos eram assim, tinham mania de contar e classificar tudo que viam. É mais uma coisa relacionada a cacoete. Eles tinham cacoete de ficar contando, arrumando, organizando tudo que viam pela frente. Próxima atividade lá. Olha o trecho. A extravagante bruxa Núrcia só ficou satisfeita depois de ter feito 3 toneladas de feitiços. Aí nós temos ali o significado de extravagante. 1. Excêntrico, que não faz parte da maioria, que se afasta do senso comum. Então, uma coisa que não é todo mundo que faz. 2. Que se destaca por ser estranho ou fora do comum, também algo que seja diferente. 3. Perdulário, que tende a gastar muito dinheiro, que esbanja. Qual definição do dicionário expressa o sentido da palavra em destaque? Então, lá, extravagante. É a definição 1, 2 ou 3. Então, escreva lá no seu caderno, extravagante, identifique qual a definição que se encaixa melhor ali dentro do texto e anote no seu caderno. Vamos conferir lá? Então, a definição que expressa o melhor sentido da palavra extravagante é a definição 2, que se destaca por ser estranho, fora do comum. Então, a bruxa Núrcia era extravagante porque ela é muito diferente, muito fora do comum, até mesmo para uma bruxa, não é verdade? Então, conferindo lá, número 2. Isso. Agora vamos para a próxima questão. A lousa estava redonda, as réguas tortas, os lápis com nós. Qual das imagens representa a palavra destacada? Então, lousa é a mesma coisa que quadro negro, é a mesma coisa que porta, ou é a mesma coisa que tesoura? Pense um pouquinho e escreva aí no seu caderno. Qual é a imagem que se refere à palavra lousa? Conferindo então, lousa é o mesmo que quadro negro. Então aqui na nossa região a gente fala, a professora passou a lição no quadro, mas tem alguns lugares que ele fala, a professora escreveu na lousa, passou a lição na lousa. Então agora você já sabe que lousa é a mesma coisa que quadro negro. Vamos pensar agora em alguns trechos do texto. Vamos lá. A cidade inteira tinha sido transformada pelos raios encaracolados da bruxa Núrcia. Aconteceram muitas mudanças em Cacoete. Pensando nisso, quais informações são verdadeiras? Então, eu trouxe algumas informações, algumas são falsas, outras verdadeiras. Então, a primeira informação: os moradores passaram a se vestir todos do mesmo jeito. Então, depois que a bruxa Núrcia fez o feitiço, todos passaram a se vestir do mesmo jeito? Próxima informação: presente de dia dos professores não precisava mais ser maçã. Isso é verdade ou não?
Próxima informação. Achar as coisas ficou mais fácil. Então, lá no final da história, ficou mais fácil achar as coisas? E a última informação, a panela de pressão agora tocava música. Isso é verdade ou não é? Então, você pode anotar no seu caderno as verdadeiras, ou de repente escrever só pela cor. A vermelha é verdadeira, a verde é falsa, a amarela é verdadeira, a azul é falsa. Pode anotar do jeito que você achar melhor. Eu vou dar um tempo para você. Vamos conferir então quais são as informações verdadeiras, e para a gente conferir bem certinho, vamos usar lá o trecho do livro, da história. Então lá a primeira informação, os moradores passaram a se vestir todos do mesmo jeito? Vamos ver lá o trecho do livro, olha lá. A cidade inteira tinha sido transformada pelos raios encaracolados da bruxa Núrcia. Os moradores passaram a se vestir cada um de um jeito e sentar na cadeira que bem entendesse. Então, eles não se vestiam mais todos do mesmo jeito. Cada um se vestia de um jeito diferente. Então, essa informação que está em vermelho é falsa. Vamos tirar dali. A próxima informação. Presente de dia dos professores não precisava mais ser maçã? O trecho do texto. Presente de dia dos professores não precisava mais ser maçã. Então, essa informação é verdadeira. Então, ela vai ficar ali. Achar as coisas ficou mais fácil? Vamos ver lá. A arrumação dos armários mudou. Tinha prego na gaveta das meias, cebola na gaveta das camisas. Achar as coisas certas ficou sendo uma tarefa meio atrapalhada. Então, se ficou sendo uma tarefa meio atrapalhada, não ficou mais fácil, ficou mais difícil. Então, essa informação é falsa. Vamos tirar dali. A panela de pressão agora tocava música? Vamos rever lá. Para piorar a situação, alguns objetos viraram desobjetos. A panela de pressão agora tocava música. Então, a informação é verdadeira. Então, ela continua ali. Então, temos duas informações verdadeiras. Que presente do dia dos professores não precisava mais ser maçã e que a panela de pressão agora tocava música. Então, as coisas lá em Cacoete mudaram, né? Algumas ficaram mais fácil de se compreender, mas outras, imagine uma panela de pressão tocando música. Bem, agora vamos fazer um joguinho que você deve conhecer, que é o jogo da velha. Com certeza você já jogou o jogo da velha. É um jogo que a gente faz numa tabelinha, como essa aqui, né? Para se ganhar o jogo, a gente tem que fazer uma sequência, né? Combinar na mesma linha ou na mesma coluna, né? Pode ser na mesma linha, preenchendo as 3 casinhas, né? Ou na mesma coluna, preenchendo as 3 casinhas. Ou ainda na diagonal. Então, eu vou pedir para você desenhar ali o tabuleiro do jogo da velha no seu caderno. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso.
Para se jogar o jogo da velha, as pessoas geralmente usam uma bolinha ou um X. Mas nós vamos usar quadradinhos. Nós vamos usar o quadradinho amarelo e o quadradinho verde. O que vai determinar a cor do quadradinho é a resposta da questão. Então, nós vamos preencher as casinhas na sequência de acordo com a questão. Então, para responder a questão, você vai identificar a resposta e vai pôr o quadradinho de acordo com a resposta que você considera certa. Não pinte muito forte, porque se tiver que fazer alguma correção, você consegue apagar e pintar direitinho da forma certa. Vamos ver lá a primeira questão? Observe a imagem. Qual dos trechos ela representa? Olhem a imagem. O que ela está representando? A sala estava chocante. A bruxa Núrcia tinha arrasado. E a dona Dora estava de cabelo em pé. Acho que para sempre. Ou, alguns dias depois, eles perceberam que o ensino escolar também tinha sido afetado pelas magias. Então, se você acha que a resposta certa é a que está em amarelo, você vai desenhar lá na tabelinha do jogo da velha um quadrinho amarelo. Se você acha que a resposta correta é a verde, você vai desenhar lá no tabuleiro um quadrinho verde. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Vamos conferir? Olharam bem para a imagem? Qual é a alternativa certa? A sala estava chocante. A bruxa Núrcia tinha arrasado e Dona Dora estava de cabelo em pé. Acho que para sempre. Olha lá o desenho da Dona Dora com o cabelo em pé. Qual é, então, o quadrinho que a gente vai pôr no jogo da velha? O quadrinho amarelo. Lá na primeira casinha, vocês colocam o amarelo. Se você pintou de verde, dá uma apagadinha assim, pinta de amarelo fortezinho por cima. Próxima questão. Além do cacoetês, agora estudavam língua D, alguma coisa, língua D e língua D. Que alternativa completa corretamente o trecho? Então, a alternativa amarela, rato, bruxa e pano. Ou alternativa verde, gato, sogra e trapo. Identifique qual a alternativa que é correta e pinte lá o segundo quadrinho, né? Coloque um quadrinho na segunda casinha da tabelinha do jogo da velha. Eu espero você. Vamos conferir então a alternativa certa. Além do cacoetês, agora estudavam língua de gato, língua de sogra e língua de trapo. Então, alternativa verde. Então, vamos pôr lá na tabelinha do jogo da velha um quadrinho verde na segunda casinha.
Lá no slide para você conferir, quadrinho verde. Muito bem, próxima questão. No início da história, os anões do jardim ficavam guardados. Após a transformação da cidade, onde eles ficavam e como se protege? Olha, então lá no começo da história, os anões do jardim ficavam dentro do guarda-roupa para não estragar com o sol, o vento, a poeira e a chuva. E agora? Eles ficam no quintal e usam guarda-sol ou eles ficam no jardim e usam guarda-chuva? Identifique a resposta correta e pinte lá da terceira casinha um quadrinho da cor da resposta correta. Eu aguardo você. Conferindo então, vamos ver o trecho do texto lá para conferir. Ó. Os anões ficavam no jardim e quando chovia usavam guarda-chuva. Pronto, então é a resposta verde. Então nós vamos pôr lá na terceira casinha um quadrinho verde. Colocou? Muito bem. Então vamos para a próxima questão. Como ficaram as ruas de Cacoete após serem transformadas pelos raios encaracolados da bruxa Núrcia? Ficaram, então, alinhadas numa perfeita ordem alfabética ou ficaram alinhadas numa tortuosa ordem desalfabética? Veja qual a resposta correta e vai pintar a quarta casinha com a cor correspondente da resposta. Um tempinho para você. Conferindo então, como é que ficaram as ruas, vamos ver lá o trechinho do livro. A pequena cidade de Cacoete já não era mais a mesma. Suas ruas agora se alinhavam numa tortuosa ordem desalfabética. Então a resposta correta é a verde. Então a quarta casinha aqui é a verde. Conferindo lá no slide. Pintou certinho? Mais uma questão. Tudo mudou em Cacoete, mas teve uma pessoa que não mudou nada. Quem foi? Foi a dona Lúrcia, que ainda mora na mesma rua das Trutas, número 22, ou foi a bruxa Núrcia, que ainda mora lá na floresta? Quem não mudou nada? Então agora você vai pintar essa casinha do meio aqui com a cor correspondente da resposta certa. Eu espero você.
conferindo então, olha lá o trecho do livro. A bruxa Núrcia ainda mora lá na floresta. E tem gente que diz que depois daquilo ela nunca mais foi a mesma. Parece que a única que não mudou nada foi a Dona Lúcia. Ela ainda mora na mesma Rua das Trutas, número 22, à esquerda, depois da ponte de bambu. Então a resposta certa é a resposta amarela, né? Então vamos pôr aqui, nessa casinha do meio, o quadrinho amarelo. Bem, quando a gente tem uma hora no jogo da velha que a gente tem que fazer a velha. Estamos prestes a fazer a velha aqui nesse tabuleiro. Eu quero que você identifique aonde que vai fechar a velha e qual é a cor certa do quadrinho. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. Então, fez a velha? Qual era a cor do quadrinho primeiro? Amarelo. E aonde que eu tenho que pôr para ele fechar uma sequência de 3? Aqui, né? Porque se eu pôr aqui, não fecha, nem aqui, nem aqui. Então tem que ser aqui. Olha lá no slide como é que fica. Fechou na diagonal. Foi isso que você fez? Muito bem. Vamos continuar então? Mais uma atividade sobre esse final da história do cacuete? Frido estava com medo de levar a maior bronca da sua vida. Ainda assim, contou para a professora tudo o que tinha acontecido. Então, quando o Frido encontrou a professora, ele contou tudo para ela. Que ele tentou comprar maçã, que guardou a maçã estragou. Aí ele teve que ir atrás da senhora que vendia maçã, teve que fazer maçã, acabou encontrando com a bruxa. Ele contou tudo isso. Você lembra qual é a ordem desses fatos? Como que esses fatos foram acontecendo na história? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma linha do seu caderno e vai dividir em 6 quadrinhos. Só na linha, faz 6 divisões. Eu vou dar um tempinho para você fazer essa divisão, como está aparecendo aí na tela. Então vamos ver as ações de Frido. Comeu a nova maçã que havia comprado, foi para a cidade de Joanete comprar maçã, foi enfeitiçado pela bruxa Núrcia, fez maçãs no forno mágico, encontrou a maçã estragada dentro da gaveta, enfeitiçou a bruxa Núrcia. Então ele fez tudo isso na história, mas teve uma sequência. Então você vai usar esses quadradinhos que você desenhou no caderno para organizar essa sequência. Você vai pela cor, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu segundo, o que aconteceu terceiro, e vai organizando as ações de Frido na história. Eu vou dar um tempo para você fazer isso.
Vamos então conferir como é que ficou essa ordem das ações de Frido? Vamos ver lá. Qual foi a primeira coisa que Frido fez? Olha lá, foi para a cidade de Joanete comprar maçã. Lembram que tinha acabado, já não tinha mais maçã lá em Cacoete, ele teve que ir para outra cidade? Depois, qual foi a outra ação dele? Encontrou a maçã estragada dentro da gaveta, né? Ele comprou a maçã lá em Joanete, trouxe para casa e guardou na gaveta. Qual foi a próxima ação? Comeu a nova maçã que havia comprado. Então, ele comprou a maçã, mas não resistiu. Lembram que ele comprou da senhora? Ele nem sabia que a senhora era a bruxa Núrcia, mas ele não resistiu e comeu a maçã. Depois, ele voltou na casa da mulher e ele mesmo fez as maçãs no forno mágico. Depois, ele foi enfeitiçado pela bruxa Núrcia. Ele descobriu que tinha errado a casa e ele tinha arrumado a casa, a bruxa não gostou, enfeitiçou, pegou e lançou um feitiço nele. E depois, ele jogou a maçã na bruxa, enfeitiçando a bruxa Núrcia. Então, ficou lá a sequência das ações: verde, rosa, azul, vermelho, amarelo e roxo. Conferiu se tá certinho a sua sequência? Muito bem. Bem, nossa aula por hoje é isso. Eu aguardo você para a próxima aula. Se cuide e continue preservando muito sua saúde. Tchau!